Fala, galera! Bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Studios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai bater um papo com Eduardo Leite. Para quem já tem mais intimidade, Dudu, tá? Que é o CEO do Grupo Clefer. É isso aí. Seja bem-vindo, Dudu. Muito obrigado, Nelson. Um prazer aqui e uma honra estar sentado nessa cadeira. Eu que agradeço a tua disponibilidade de largar o videogame, estar aqui com a gente. Você depois vai contar um pouquinho se realmente você é o AIS do videogame ou não, né? Porque eu sei que hoje faz parte do DNA da Clefer trabalhar com game. Perfeito. Né? Eu acompanhei, a gente estava falando aqui meio de bastidores, a gente falando sobre isso, que eu acompanhei a tua palestra lá no Rio Innovation Week, na última edição, falando justamente sobre a dedicação e investimento do Grupo Clefer dentro desse espaço de esportes, né? Perfeito. E eu acho legal a gente também estar dando uma atenção um pouquinho maior. Não tem como fugir. É que nem pandemia. Depois da pandemia veio o e-commerce, veio o formato híbrido de trabalho, fomentou mais o game. Não tem como a gente fugir disso agora, né? Já é realidade. Eu acho que já faz bastante tempo. Só que talvez algumas gerações não perceberam isso ainda. Acho que eu definiria dessa maneira. E a pandemia só foi o plus, né? Porque todo mundo ficou trancado dentro de casa, vou fazer o quê? Ela foi se relacionar através de uma tela, que é o que uma boa parte da população hoje já faz no seu dia a dia. Né? Não larga o celular, né? A gente fala, gente, o que vocês estão fazendo? Olha para frente. Não. Na realidade, hoje o mundo é mais virtual do que real, né? Quase lá. Né? Mas tá caminhando para isso, né? Tá caminhando. E eu acho que talvez essa seja também uma dificuldade. Como é que você traz equilíbrio para essa relação? Ou seja, ela tem que ser saudável. É isso. Como tudo na vida. E o que a Clefer, né? Uhum. Assim, a gente tem intimidade para isso, né? À vontade. O que a Clefer aí pensa nessa questão do game? Depois a gente fala um pouquinho de você. Eu quero fazer umas outras perguntas. Tranquilo. Que eu sempre gosto de fazer antes. Mas eu queria tocar um pouquinho logo nessa questão do game, que é um assunto que me interessa bastante. Eu acho que muita gente tem interesse também, até saber o que vocês estão fazendo. Tá. Então, voltando um pouquinho, a Clefer tem mais de 40 anos de mercado, foi fundada em 1983. 41. Eu acho que Eu fiz a minha colinha, tá? Na realidade, eu conheço quase esse tempo todo a Clefer, mas tudo verdade, bem. É bem verdade. Aliás, se fosse contar histórias e dividir histórias aqui compartilhadas, a gente ia demorar... A gente vai ficar aqui umas 10 horas, né? Exatamente. Mas eu acho que uma das grandes virtudes, na verdade, da Clefer, que vem do DNA do seu fundador, o Kleber, meu pai, é tentar estar à frente do tempo. É tentar entender o movimento, o que vai acontecer no mercado, quais são os caminhos e tentar implementar isso com antecedência. O esporte, de uma maneira geral, hoje ele é um esporte, essa discussão acho que nem cabe mais, ele é uma tendência por uma razão muito simples. No nosso tempo, talvez, a gente, para se relacionar, eu tinha que sair de casa, ir para uma praça, ou para uma quadra, ou para um campo de futebol, para me relacionar com as pessoas. Era interpessoal, literalmente. Isso, de fato, não mudou, só mudou o meio. Hoje, as pessoas, eu não chamo mais de crianças, quem acompanha de perto entende qual é a idade, que público que tem, ela se relaciona jogando. Então, você junta amigos para jogar, cada um na sua casa, eventualmente, e você está ali interagindo, na verdade. Eu acho que esse mercado ainda vai ter uma mudança muito grande nos próximos 10 anos, e eu costumo falar porque ele tem muito a ver com a tomada de decisão nas empresas, em quem patrocina, onde ele decide colocar o dinheiro. E o diretor de uma empresa hoje, um diretor de marketing hoje, ele ainda não viveu, ele não é endêmico desse mercado, ele não cresceu com essa experiência. Talvez o gerente dele, ou um diretor muito novo, mas seguramente o coordenador dele, ele já sabe a importância disso, porque ele já é endêmico desse mercado. E quando essa pessoa estiver na cadeira de quem decide, o dinheiro vai circular em muito maior volume do que já circula hoje. E já é um volume absurdo. Então, a gente acredita como um caminho, sim, nessa vertente de olhar para o mercado, estar sempre atento. E hoje a gente é sócio da Imperial Sports, um dos melhores times brasileiros hoje, um dos mais tradicionais, se não o melhor, e eu sou suspeito para falar, é evidente, mas talvez o que move mais paixão. Eu te diria assim, porque ele é fundado, meu sócio, o nosso sócio, na verdade, o Felipe e o Bruno. O Felipe e o Bruno são endêmicos desse mercado. O Felipe foi jogador. Então, é uma organização
que ela é feita por player para player. E eu acho que isso faz total diferença quando você vai para o lado de comunicação, que é um dos grandes pilares também desse negócio de esportes e de game. Então, eu te diria que a gente está fazendo um movimento natural, que o mercado já deveria ter feito. Eu acho que já tem esse movimento. Você tem hoje organizações que vendem mais camisas que muitos clubes de futebol. Sim. Há 2 anos atrás, a Imperial Esportes vendeu mais de 25 mil camisas. Você tem clubes que não vendem essa quantidade de camisas. Enfim. Então, algumas gerações só não enxergam e não entendem porque não participam do dia a dia do que está acontecendo. Ela está fora do nicho, né, na realidade, esse público, né? Então, ele acaba não acompanhando o que acontece dentro daquele aquele micro-universo ali ligados ao gamers, né? A gente aqui do lado de fora, a gente veio de uma época que a gente só escutava quem era leigo, né? Assim, falar de concorrente, mas a gente tem que contextualizar, né? Para chegar no cenário que a gente está hoje. A gente escutava INTZ, né? Quem era leigo sabia, você comprava camisa. Se eu não me engano, vendia, não sei se era Riachuelo, alguma loja dessa vendia, né? E depois você começou a surgir em outros times, outros grupos se reuniram, aí você teve um boom. Aí depois você teve daquela queda de novo. Eu digo assim, a visão de quem está fora, não está inserido dentro. Eu faço parte do CS, do Counter-Strike, estou lá jogando, a competição internacional, 10 milhões de dólares, vamos participar. Não. A gente sabe que tem. Ainda é 10 milhões, não, né? Eu não sei, acho que na verdade muda. Porque muda, hoje você né? Porque é de acordo com a arrecadação, né? Tem um percentual que vai. Você tem, além da premiação, você tem os stickers, né? Na verdade, eu falo, por exemplo, do Major, que vai ter agora na China, que a Imperial está classificou agora no RMR, enfim. E aí você tem uma receita variável absurda. E depende do mercado, depende da época. Sim, então... sim. E aí vai. Mas eu acompanhei uma época que era nítido que tinha lá uma premiação de 10 milhões de dólares. Não tinha outra modalidade esportiva que pagasse tanto dinheiro de premiação na época. Assim, tirando o NBA, NFL, sei lá, que são realidades à parte, até pelo mercado norte-americano. Mas aí você vai e volta para o nosso futebol, aquele modelo mais arcaico, aquela coisa mais tradicional. E aí você via que não tinha um cenário nada disso, aí você começa a reclamar. Como se a culpa fosse da modalidade. E na realidade não é. Não é. Foi aquilo que você falou. Quando a geração Z, geração Y, começar a sentar na cadeira, né, na cadeira de decisão, o cenário muda. Ela já é endêmica, ela participa daquilo. Ela já participa, ela está galgando etapas para começar a tomar conta da cadeira. Em geral, essa pessoa que hoje está no cargo de gerência, um coordenador, normalmente tem alguns diretores que já entendem isso muito bem, hoje ela precisa explicar para o seu diretor o que é isso e o potencial e o porquê que a empresa deveria olhar para esse cenário, participar de uma competição, patrocinar um time, um jogador, promover conteúdo relacionado a isso. Ela não vai precisar mais explicar daqui a pouco. Não. Já fazer parte? Ela já vai fazer parte e a escadinha de baixo também. E ela vai ter a noção exata do que representa isso, da paixão que move, do poder de comunicação que tem, do engajamento que as pessoas têm nesse cenário. Então, para a gente foi um caminho natural, é isso que eu te diria. A gente fez alguns movimentos anteriores, já nessa linha, e eu te diria que foi bom a gente não ter entrado no movimento anterior, porque hoje a Imperial, eu tenho certeza que foi um tiro certeiro da Clefer, mais do que o potencial de negócio, que ele é muito grande, mas pelas pessoas que a gente está envolvido, com o Felipe e com o Bruno. A gente tem o Rick, que é Clefer, hoje está à frente da Imperial, tocando o dia a dia, profissional formidável. E toda a estrutura, na verdade, da Clefer é voltada para isso e da própria Imperial, que é uma empresa à parte. Sim. Tá? Então... E você fala uma coisa do que é legal a gente estar entendendo, é porque você antigamente é recente, tá? Recente. Não é nada parecendo passado, não é nada disso, não. Mas quando a gente fala, eram instituições, empresas ou grupos, a denominação que cada um desse à época, que caminhavam sozinhas. Hoje você está falando de uma agência com 41 anos de existência, com todo o expertise, com todo o seu network ali, né, dos seus players que já orbitam dentro da empresa. Aí vocês abraçam um projeto, desenvolvem esse projeto, e aí você tem uma indústria enorme na tua frente, você com uma retaguarda muito grande
para a Imperial, e aí você consegue fomentar melhor o modelo de negócio deles. Eu acho que Falta isso para todo mundo? eu te diria que É um modelo que deu pra certo? Alguns, no nosso caso, acho que funcionou, caiu com uma luva, porque a gente aprendeu e aprende no dia a dia com eles, da parte técnica, da importância, de como o player ou o fã do esporte entende aquilo, o que é importante, o que não é. E, por outro lado, a gente está distante o suficiente para poder não ser, eu te diria, contaminado é uma palavra muito forte, mas com a questão da urgência técnica, porque ele é super competitivo como qualquer outro esporte. Então, fazendo uma analogia, é como se as organizações eles tivessem pessoas que fossem só... Fazer uma analogia com o futebol. O departamento de futebol. Sim. O departamento de futebol, ele está preocupado dia a dia com o jogador, com o que tem, se está tudo bem, se ele psicologicamente está bem, chama o psicólogo, se a nutrição está funcionando e tudo mais. E falta, às vezes, distanciamento para tomar uma decisão estratégica, o que é o melhor para a organização como um todo. Olhar o macro. Então, a gente traz, acho que o que a gente agrega bastante é trazer o negócio de esporte, ou seja, ações, abordagens do esporte tradicional como negócio e levar para dentro da Imperial para fomentar e ajudar ainda mais a tomada de decisão. Eu acho que, mais uma vez, foi um casamento perfeito. Se a gente não tivesse pessoas tão competentes, inseridas e endêmicas nesse mercado, a gente não conseguiria fazer. E, por outro lado, eu acho que a nossa entrada, com toda a modéstia possível, ajuda muito também para esse desenvolvimento. Então, hoje, a Imperial está cada vez mais forte, ela está crescendo. Hoje a gente consegue ter um planejamento de um prazo maior do que seguramente tinha no passado, apesar do histórico incrível que o Felipe e o Bruno fizeram antes da nossa entrada. Então a gente chegou a montar... Já veio já com... A Imperial montou o Dream Team, trazendo Fallen e tudo mais. A maior audiência, hoje um jogo transmitido, ele é da Imperial. Se eu não me engano... Hoje só passa no Twitch, está passando aonde agora? O Twitch é o principal canal. É o principal ainda. Digamos assim, né? Mas... Aonde a gente tem que atingir para aumentar esse alcance? Sair do streamer? Eu acho que já... Eu não sei se sair é a palavra, porque a partir do momento que você está no streamer... já está ali, né? Ele está lá. E a audiência é muito grande. Então, ele é focado, ele é nichado. Então, por isso que o retorno, na verdade, o engajamento ele é tão grande. Porque todo mundo que está lá... Tem o poder de escolher o que ele quer, Exatamente. Que é a vantagem do streamer, que muita gente não entende. Exatamente. Você que está no controle. É isso. Não é um terceiro. A televisão é um terceiro que está no controle. Por mais que tenha todos os gráficos analíticos, né, de perfil de consumo do público dele, mas ele que decide. Eu acho que seria ótimo passar um jogo da Imperial às 9 horas da noite na Globo, no local, na hora do Jornal Nacional. Seria maravilhoso. Quem não queria Sim. isso? É óbvio. Mas... Será que isso não vai naturalmente uma hora acontecer? Eu não tenho dúvida. Eu não sei como a televisão vai estar como conteúdo daqui a 10 anos. Eu não Porque sei se ela vai tem que nesse tempo atingir todo. o público que está lá dando resultado para ela. Esse público está cada vez crescendo mais. A televisão já está mudando, porque ela já entendeu. Ou seja, as grandes companhias já foram todas para o streaming. Sim. A questão do conteúdo, de você... Não necessariamente você precisa ter um conteúdo que vai te entregar a maior audiência do mundo. Você tem que entregar um conteúdo que vai te entregar uma audiência muito boa e que esse público é engajado. Exatamente. Tem que ser assim, senão... Exatamente. Acho que Antes acabou você o tempo... queria atender todo mundo. Acabou o tempo fazer assim, abraçar. Hoje não, você atinge esse. E aí você negocia com o teu investidor, né? Consumo... O teu parceiro. Eu quero esse pedaço aqui. Aí ele vai. O consumo de conteúdo passivo, ele praticamente acabou, né? Ou seja, você te entregava um conteúdo que você assistia lá e você não tinha a menor ideia, que hoje todo mundo procura, né? O conteúdo que você quer consumir, falo assim, independente da plataforma. O último conteúdo passivo que a gente tinha foi Henry Ford quando lançou o Ford T, né? Que era o objeto que todo mundo queria, o que ele fazia. Depois ele entendeu que tinha que ser o oposto. É verdade. Eu tenho que fazer aquilo que você quer. Para eu entregar valor para você, eu agregar valor para você, né? E aí mudou o conceito de marketing no mundo, né? E eu acho que as marcas também, elas já entenderam que não é questão de visibilidade de marca, é como ela se posiciona e ela fala com o seu consumidor ou com o seu potencial consumidor. Então, como é que esse consumidor ele percebe aquela marca? Todo mundo sonha em ser uma love brand, mas acho que nem todo mundo vai ser uma top of mind da vida, né? É isso. Até porque isso se constrói com quanto tempo? 100 anos? Não sei. Às vezes alguns com um trabalho muito bem menos executado tempo, conseguem. Mas a mesma velocidade que constrói pode derrubar.
Sem dúvida, mas aí eu acho que entra o papel também do ídolo, né? O ídolo é um acelerador disso. Tanto que você pega hoje grandes personalidades no mundo inteiro que começam a ter suas próprias marcas, às vezes de produtos que nem têm relação direta com o que ela entrega de conteúdo. Então... E ganham muito mais, né? Os cantores, os artistas, todo mundo tem uma marca associada com a imagem dele e a maior fonte de renda deles hoje são essas marcas. Não é o trabalho principal na televisão, no cinema, seja lá o que for. Já é nítido, já é palpável essa mudança de cenário, né? E aí, assim, Dudu, aí a gente fala assim do game, que é a parte mais recente. Vamos botar assim, a parte mais recente da Clever é o game? Eu te diria... Bom, como plataforma, como núcleo, sim. Como projeto, não. Mas hoje tem o Canecão, que talvez seja mais recente do que isso. Que a gente... É isso que eu ia te perguntar. Se o Canecão, assim, para muita gente que não sabe, né? A Clever se associou a um ou alguns grupos, né? Na verdade, um grupo, na realidade, né? Do Luiz Oscar Niemeyer, que é um ícone do universo do showbiz. Para o LG, Luiz Guilherme. Participar da licitação, né, de revitalização do projeto do Canecão, né? Exatamente. Associado à universidade, se eu não me engano. Universidade, a que FRJ. faz parte do projeto, né, de concessão, de gestão do Canecão. Isso. Contra os benefícios para a universidade, que era o principal. A construção de 80 salas de aula, refeitório que a universidade não tinha, enfim, e outros benefícios, digamos assim, de uso do próprio equipamento. E aí, assim, sem a gente falar um pouco direto agora do Canecão, mas te perguntando, como é que surgiu isso na Clever, já que era nitidamente esporte, era o DNA da Clever? Não, mas as pessoas não sabem, na verdade. A Clever sempre esteve... no show business? Ela teve... Com entretenimento e esporte, eles fazem parte da mesma coisa. A Clever já revitalizou, na verdade, através do Kleber, e com o Luiz Oscar, que era sócio à época, também, o Imperator, que foi um cinema no Meyer. Sim, frequentei muito. Virou uma casa de show, eu frequentava bastante também, e criou um movimento que até então era impensável, da Zona Sul ir para a Zona Norte para consumir conteúdo. Porque a casa que você tinha era o Canecão, à época, então o Rio de Janeiro todo ia para a Zona Sul, para o Canecão. Elitizava demais, né? Vamos botar assim? Eu te diria que, desculpa, Nelson, discordar, mas eu te diria que não, porque o Canecão ele sempre foi muito popular. Só que ele era na Zona Sul. E o que aconteceu é que o Imperator, quando foi fundado, ele era a melhor casa de show da América Latina, talvez, em termos de equipamento público. Então, o equipamento que foi construído, transformando o cinema numa casa de show, foi impensável para a época. Então, todos os artistas iam tocar no Imperator. Você vinha Shirley MacLaine, artistas consagrados no mundo e no Brasil iam para o Canecão tocar. Então, você tinha um movimento natural, não só do Rio de Janeiro, mas de outros estados, como turismo, para ir à Zona Norte, ao Meia, para assistir. Depois, o Imperator fechou e... Hoje é um centro cultural. João Nogueira, enfim... É isso. Então, ela sempre teve um DNA. Já estava já. Show na praia... Isso não foi amplamente divulgado. Não, é verdade. Mas, por exemplo, show na praia dos Rolling Stones. Recentemente teve a Madonna na praia. A gente esteve envolvido, muito mais voltado para essa questão comercial, de preparar aquilo como produto para ir ao mercado, para que as empresas que se envolvessem tivessem o melhor aproveitamento possível daquilo que seria uma plataforma. Entendeu? De show, na verdade, da Praia de Copacabana. Então, a gente sempre... Caminhou paralelo, vamos botar assim. Sempre. Bem verdade que nunca enfiado na parte artística como negócio, ou seja, não era a nossa praia, sempre foi do Luiz Oscar, do Lulu, que hoje que é com a Bonus Track, que é o nosso sócio no consórcio do Canecão, a gente sempre teve o lado muito mais comercial. Então, como é que eu preparo aquilo como produto e nessa relação com as empresas do mercado para que aquilo seja uma plataforma que traga benefícios para as empresas que estejam envolvidas. Todos os parceiros saiam ganhando, né? Sem dúvida alguma. Esse é o objetivo, né? A gente tenta, né? Bastante. Às vezes a gente erra, mas faz parte. Aliás, Nelson, como curiosidade, eu falo assim, quando as pessoas me perguntam, eu falo, mas por que você fala isso? Eu falei, porque é verdade. Ela fala assim, mas quando a gente vai fazer uma reunião, eu falei, posso falar uma das vantagens da Clever? E aí, talvez uma das vantagens de ter 41 anos? Você já errou. Lógico. A gente sabe o que dá certo e o que não dá errado. E a gente vai ainda cometer alguns erros, faz parte do jogo. Eu acho engraçado hoje, algumas vezes, não, é como se não fizesse parte do jogo o erro em algumas coisas. Agora, o que é importante? Cara, isso não deu certo, chama o teu cliente do lado. Aprender com o erro. Isso não funcionou agora. A gente acha que foi por causa disso, vamos tentar dessa maneira.
Aí por isso que eu digo hoje, o maior patrimônio que a gente tem, acho que é a nossa credibilidade. Eu acho que isso define muito bem o que é a Cleffer, talvez. Você conviveu com a gente, enfim, eu sou... Sou suspeito para falar, né? Não, até porque tem uma coisa, né? Você só consegue corrigir sua rota quando você erra. Aquilo que você falou. Aprende, né? Essencialmente, você tem que aprender. E você só sobrevive 41 anos quando você aprende a sempre corrigir sua rota. Sem dúvida. Senão você naufraga. Sem dúvida Então, se alguma. você está 41, você que eu digo a Cleffer, né? Você faz parte, né? Carrega o nome da empresa, né? No teu sobrenome. Você só sobrevive os 41 anos se você aprendeu a lidar com erro, né? Fato. Essa daí é o que faz o produto Cleffer, né? Ele está aí no mercado, apesar de ter passado por várias transformações ao longo desse tempo. Que bom. Né? Não perdeu o DNA de futebol. Nunca. Começou muita coisa no futebol. A gente ouvia muito falar em Cleffer por conta do futebol, né? Seleção brasileira e tudo. Que, enfim, esse é o passado, para mim não passou. A gente foi pioneiro em muitas coisas do esporte que as pessoas às vezes não têm a menor ideia. Isso aí. Eu te diria que a nossa vaidade, de maneira geral, é realizar. Ou seja, o realizar, entregar, fazer um bom trabalho, olhar o sorriso do público, que no fundo é o que importa. Ou seja, não é necessariamente a empresa, o diretor de marketing que tomou a decisão de se associar, mas o que você fez para aquele entorno, o que você fez para aquele esporte, como é que as pessoas perceberam aquilo. O que você entregou na realidade que mudou alguma coisa. É isso. Né? O nosso papel eu gosto de falar muito assim, né? Fazer mais do mesmo não me interessa, porque todo mundo faz. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente para deixar o meu legado em cima de determinado assunto, determinada ação, ativação, enfim, não importa o quê, e que esse legado que eu deixe transforme ou modifique de alguma forma aquele produto, aquela pessoa, aquela competição, não importa. Ela transcendeu a minha ação para uma realização maior que aquilo perdurou por muito tempo dentro de uma determinada área. Nisso daí a gente até... também, gente, muita gente não sabe, né? Assim, a gente puxa a sardinha, todo mundo faz isso, não tem jeito, relaxa. Como eu falo, aqui é um bate-papo bem descontraído, então não tem essas frescuras de formalidade, não posso falar isso, que é errado, seja lá o que for. Não, aqui a gente fala. Até porque a liberdade que o streamer te dá é essa. Você não gostou, você procura algum conteúdo que te agrade. Perfeito. Você gostou? Curte, dá joinha, segue, indica para os teus amigos e continua acompanhando a gente, entendendo que o que a gente está propondo aqui é algo agradável e agrega, de alguma forma, conteúdo para a tua vida. Perfeito. Pessoal, profissional, enfim, de gamer também. Apesar de que aqui nenhum dos dois joga, eu sou da época do Atari. Eu jogo. Joga? Eu jogo. Tá bom. Eu sou newbie, mas eu... Não, tudo bem. Mas eu jogo. Vamos lá. Então, deixa eu perguntar, antes de eu falar isso que eu ia falar, vou fazer uma pergunta para ele aqui. Como é que tá teu score no jogo, então, hein? Não, eu sou péssimo. Eu tenho outra... E é uma eu falei luta. Que tinha que perguntar isso. É uma luta. Óbvio que eu não... A garotada já nasce com console na mão, né? A gente teve que importar o console para aprender a usar ele, A gente é analógico e virou digital, né? Então, a gente paga por essa transformação. Mas como eu estava falando, assim, para a gente, da nossa geração, e eu ouço muito isso ainda, eu falei, não, videogame. Eu falei, cara, videogame tem aqui embaixo, fazendo propaganda na Hot Zone, aqui do lado, que você tem, enfim... que você tem as máquinas e tal, mas hoje ele é realmente o esporte, que você tem diversas modalidades. Então, fazendo uma analogia para quem não conhece ou não seja endêmico, o esporte, de maneira geral, ele é como se fosse umas Olimpíadas. Dentro do esporte, você tem diversas modalidades. Tá? Talvez hoje o CS é a modalidade carro-chefe, talvez eu te diria, o que movimenta, talvez... mais dinheiro, mais patrocínios, competições que pagam as maiores premiações. As pessoas gostam, né, de tiro em primeira pessoa, né? Agora, eu comecei a praticar, que eu não praticava, né? Ontem eu estava falando... E aliás, é divertidíssimo, isso é minha cara, na verdade. Você o quê? Joga o quê? Pokémon? Eu sou... Pokémon GO? Não, eu jogo CS, na verdade. Eu sou newbie total. Eu tenho 2 filhos e 2 sobrinhos, e de vez em quando a gente forma um time para jogar, e é um horror
porque eles têm que me carregar, né, na verdade. Então, E reclamam, né? É óbvio que eles Pô, reclamam. pai, preste atenção. Não é pior do que isso, mas pior? Então tá, bem não pior. deixa É bem que pior, é bem atua. pior. Mas, voltando ao assunto, eu estava conversando com ele, falei, pai, isso é engraçado, né? Todas as coisas que a gente começa a jogar, às vezes você quer jogar também. E talvez isso seja uma essência. Cara, A gente quer sempre se aprender, a gente não né? buscar aprender, entender o que outras gerações estão fazendo, a gente não vai conseguir olhar para o futuro e estar atualizado, ou minimamente atualizado no futuro. Então, isso é um exercício diário. Eu falo, tem coisas E hoje que é literalmente diário. É diário. É diário. Então, ter uma equipe heterogênea é fundamental. Trabalhar com jovem é fundamental. Eu amo trabalhar com quem quer ocupar a minha cadeira. E aí tem gente que fala, não, você está preocupado? Eu falei, não estou, porque se ele senta na minha cadeira, eu posso sentar em outra depois, fazer outras coisas. Então, a relação com o jovem é fundamental para você entender o que vai acontecer no futuro. E isso é mantra para mim. Então... Resumindo, é a desculpa para dizer que ele não joga, entendeu? Não, porque eu jogo mal. Eu jogo mal. Joga eu mal. jogo, mas eu jogo mal. Eu jogo mal. De vez em quando eu dou sorte. Faço algumas boas jogadas, mas em geral, normalmente em geral classificam como... Normalmente morre na primeira rodada. É. Faz parte. De vez em quando as pessoas não gostam da minha jogada. Eu falo assim, tá bom, faz parte. Mas voltando Vambora, aqui, gente, vambora. vamos lá. Aquilo que a gente estava falando aqui antes, né? Então, assim, é bom a gente, às vezes, não só dar nome aos bois, aquilo que a gente gostava de falar, mas contar algumas historinhas de algumas coisas que aconteceram no mercado, que é muito fácil hoje você ver ela sendo realizada, mas você não sabe como é que ela começou a ser realizada. Né? Então, assim, tem um exemplo, né? A Cléfia sempre foi muito parceira da CBF, né? Em muitas das suas competições, seleção, em vários aspectos, né? E em um determinado ano, que eu já também não vou... Eu vou ser mais preciso, né? Foi em 2016, né? Se eu não me engano, foi 2016. Enfim. Por ali. Por ali. Por ali. Né? A Cléfia era responsável pela parte comercial, né, e estrutural da Copa do Brasil. Perfeito. Né? Ela tinha um contrato, né, com a CBF. Tanto, enfim... Não posso citar dados contratuais por questões de sigilo, né? Eu redigi o contrato, muita gente não sabe. Quem estava lá e quem montou o contrato e depois seguiu para jurídico e tudo, fui eu que fiz o contrato, inclusive o desmembramento nos 3 contratos. Tá? E isso permitiu uma liberdade para a gente interna, eu como CBF, eles como agência, para fomentar uma competição que tinha tudo para crescer, como hoje é gigantesca, a Copa do Brasil, né? E o dia que eu estava na cadeira de diretor de marketing lá da CBF, eu chamei os responsáveis na época da Cléfia, né? Acho que o Sérgio foi para essa reunião. O Sérgio Campos, foi meu sócio. para a reunião, né? Tinha mais alguém com ele, eu não me lembro mais agora, me perdoe, tá? A idade vai deixando a gente já meio senil, né? E aí a primeira pauta da reunião era exatamente o seguinte. Eu falei com o Sérgio, e o Sérgio vai lembrar disso. Sérgio, eu quero transformar a Copa do Brasil em um modelo de negócio. Vocês já fazem ativação, vocês já têm o naming rights, vocês já fazem um monte de coisa, mas eu quero envelopar aquela competição, eu quero dar uma identidade única naquela competição. Para quê? Para transformar o produto num case, a partir dali se replicasse para todas as demais competições da casa e a gente conseguisse entregar para a mídia, na época TV aberta, assim, hoje você tem várias plataformas, naquela época era muito mais restrito, assinatura e TV aberta. Perfeito. E entregar aquilo com uma roupagem, hoje a gente não tem. Entra todo mundo em campo... Entra a hora que quer, entra o time A, entra o time B, o árbitro está não sei aonde. Não. É o que a gente chama hoje de protocolo. Perfeito. Né? E aí o Sérgio, é isso que eu preciso de alguém que me apoie. A gente precisa montar um produto que seja comercialmente bacana. Ele tenha uma roupagem, vamos botar de roupagem, um termo mais assim. E beleza, falei, faz.
a minha ideia, apresentei o que eu achava que deveria focar, os principais pontos, né? Protocolo de entrada, seguir o padrão FIFA, que era a nossa referência mundial na época, né? Que eu, desde 2007, era o responsável por esse protocolo no Brasil. Eu falei, vamos fazer, é importante a gente estar fazendo. E aí sim foi feito, com a Copa do Brasil. É verdade. E isso Foi daí feito. Depois se replicou Campeonato Brasileiro, competições de Copa do base, Nordeste, Copa depois do foi também Nordeste, movimento, foi tudo. né? A única coisa, eu vou até tirar o óculos para limpar aqui, para poder falar. E aí, assim, a única coisa que eu não consegui até hoje eu não consegui, tá? Tem mais de uma das coisas, tem mais coisas. Mas a principal, né, que eu não consegui era fazer o mascote da competição. Porque, para mim, eu tinha o conceito de que o mascote ele é uma identificação lúdica que atinge o público infanto-juvenil, que é o torcedor de amanhã, tá? Que eu vou transformar aquele produto num precursor do Torcedor 2.0, que era um outro projeto, tá? Que a gente tentaria, a médio e longo prazo, diminuir a violência nos estádios. Perfeito. Através do mascote. Por quê? A gente iria juntar todos os outros mascotes. A Globo começou a fazer com os mascotes. Ela fez uns movimentos com TV aberta, acho que no Esporte Espetacular, se Tem eu não me engano. competição entre os mascotes e tal. Só que, já mais recente. Mais recente. Só que, não, assim, enfim, eu também nada contra o que a Globo faz, pelo contrário, gente. Alguns mascotes são meus projetos, enfim. Muita gente também não sabe. Mas o que acontece? Não é esse formato de brincadeira como a Globo faz. Aquele mascote mais bem produzido, mais bem elaborado, consegue vencer. Aquele que foi feito com menos recursos, menos elaborado, parece um João Bobo, cai, não consegue. Cara, não é isso que é o formato. Aquilo ali é entretenimento. É verdade, verdade. Não deixa de ser entretenimento, conteúdo para TV e tal, para a ideia era unir através dos seus mascotes, pregando e apregoando o fim da violência nos estádios. E usando o mascote da competição como o pilar central para que a gente pudesse estar trabalhando de baixo para cima, ou seja, da criança para o adulto, mexendo nas gerações futuras, que não adianta eu só cuidar daqui se eu não mexer na base. Claro. A criança, o teu filho, quando chega no mercado, pai, eu quero isso aqui, você acaba levando, não acaba? O mercado, difícil, né? O mercado tem estratégia comercial para isso. O que é mais baixo não é para o adulto comprar. O que é mais baixo nas gôndolas é para a criança pegar e o pai acabar levando. Claro. Existe estratégia. Não ache, gente, que o mercado põe os produtos de qualquer jeito nas gôndolas, não. Aquilo dali tem valor de ouro. Isso é estudo. Tem pesquisa para aquilo. Inclusive, a pesquisa mudou. Era 1,60 m, o produto mais caro. Hoje já está quase 1,70 m de altura na gôndola, porque antes só a mulher ia ao mercado. Hoje quem vai mais ao mercado é o homem, porque a mulher está mais inserida no mercado de trabalho, então acaba ter menos tempo de ir ao mercado, acaba que o homem muitas das vezes vai ao mercado. Então ele, como tem um poder decisório, o produto tem que estar mais elevado, porque a altura média do homem brasileiro é maior do que da mulher. Gente, é uma conta gigantesca que a gente tem que trazer isso para quê? Para o futebol, para os outros esportes. A gente tem que entender que é o nosso público, o que ele quer, o que a criança espera. Ninguém faz isso. Eu acho que esse é um papel, voltando no que você comentou, de entender uma competição como um produto, como uma plataforma. Então, branding, experiência, olhar para o torcedor do futuro, conteúdo, faz todo o papel de quem, em tese, deveria estar à frente tocando aquilo. A Clever sempre pensou nos projetos que ela se envolve, e se envolveu historicamente, em como é que eu aumento a percepção de valor. Eu acho que esse é um pouco do nosso negócio. Ou seja, o mercado enxerga de uma maneira, um valor específico, um produto, uma competição, um atleta, um clube, e quem está trabalhando precisa aumentar a percepção de valor para poder
aumentando a percepção de valor, você consegue vender melhor, mais caro para diferentes empresas. Eu lembro uma ação que a gente fez na Copa do Brasil, e a época era uma loucura. Sempre, né? Aliás, tem uma máxima lá, tô com uma ideia meio maluca. O pessoal já, caramba, lá vem o Dudu com as ideias malucas dele. Mas, enfim, algumas delas surgiram de mim, a maioria delas do próprio time, e a gente interage para implementar, né? Sem dúvida. E uma delas foi, a gente fez um estúdio dentro do estádio, numa final de Copa do Brasil, com uma transmissão ao vivo que você não transmitia o jogo em si. Era um pré-jogo, durante o jogo e um pós-jogo. Foram mais de 4 horas ao vivo no ar. O projeto, à época, se chamava Go Live. Ele iniciou numa final, se eu não estiver equivocado, na final da Copa do Brasil 2018. Cruzeiro e Corinthians, pode ser? Acho que foi Cruzeiro e Corinthians, que foi na Arena do Corinthians. Enfim, se você for olhar as pessoas que estavam envolvidas ali participando, você vai ver o Cazé, você vai ver o Igão, você vai ver uma série de personalidades hoje que estavam envolvidos num projeto ao vivo, de transmissão ao vivo, 4 horas, não transmitiam o jogo, por um canal que não passava futebol, que era a Twitch. Ou seja, e assim, mas por que vocês fizeram isso? Aí eu falei, vou dar um exemplo somente. A final de qualquer competição, pelo menos até essa época, você dependia muito dos clubes que estivessem lá. E quem faz a gestão da competição, ela tem que despertar o desejo de se assistir à final da competição. É óbvio que o clube, o ídolo, sempre vai ser importante para trazer público. Mas ele tem que despertar interesse no público em geral. E a gente fez essa competição, era muito mais voltado para um público jovem. Eu, como pai, eu costumo falar essa história, algumas pessoas seguramente já ouviram essa história, mas eu faço questão de repetir. Meu filho novo, à época, isso foi em 2018, hoje completou 18 anos ontem. Caramba. Cadu, um beijo, Cadu. E parabéns mais uma vez. Enfim, eu falo com ele, falei, Cadu, você conhece esses caras? Falei, conheço, esse cara é legal pra caramba, legal, tal. Falei, então vê que a gente vai fazer um negócio legal na Twitch. Falei, tá bom, vou ver. Jogo meio de semana, à noite, 9h30 da noite, dá 10h30 da noite, minha mulher me liga no meio do jogo. Falei, Dudu, você falou pro Cadu ver isso aqui e tal. E ele não larga a televisão, tal, que ele tem que dormir, tem prova amanhã. Falei, deixa ele ver um pouquinho mais e tal. Enfim, coisas. E dia seguinte eu volto para perguntar para ele, falei, e aí, o que você achou? Ele, pai, legal pra caramba, mó barato. Na minha inocência, talvez, naquela época, eu falei assim, o filho prestigiando o trabalho do pai, o que é muito natural, né? Falei, legal. Tá dando... seria a análise. Aí ele complementa com uma frase. Falei, pai, na minha escola, maior galera parou para ver e estavam comentando isso hoje. Aí você para e pensa. Falei, eu estudo numa escola do Rio de Janeiro, não tinha nenhum time do Rio de Janeiro na final, e numa escola que, se tivessem talvez 1 ou 2 paulistas ou mineiros ali dentro, seria muito na sala de aula dele. E consumiram um conteúdo que não tinha clube associado. Fizemos o gol. O nosso gol foi feito. E aí você começa a implementar isso. Isso é um dos milhares, talvez, de exemplos que a gente foi e implementou na Copa do Brasil. Então, à época, documentário, aliás, genial, Contos do Povo da Bola, 2 temporadas, 14 episódios, 14 numa temporada, 17 outra, contando as histórias dos bastidores, não dos bastidores, mas o que acontece que as pessoas não enxergam normalmente, naquelas primeiras fases, o que a Copa do Brasil... Está na sua cara, mas você não vê. Qual era a importância daquela competição para uma grande parte de público que os torcedores dos times que chegavam às quartas de final talvez não sabiam o que ia acontecer. E é justamente para movimentar. Então, era um ponto de contato das empresas patrocinadas com aquele público e para poder fomentar aquilo. Então, o papel da agência, na verdade, ele é desenvolver o produto a qual ela está relacionada. À época, era compra de direito, né? Você comprava um direito. Em tese, quem vende um direito esportivo para alguém deveria olhar para este alguém e entender que ele tem capacidade de, naquele período, trabalhar a competição e te entregar uma competição mais valorizada, com a percepção de valor maior. Isso deveria ter sempre alguns gatilhos de objetivo, que ele tem que te entregar aquela competição, para que no futuro você não precise, talvez, vender a competição.
Você pode, dentro de uma estrutura ou de uma agência que você se associa para... Ela é parceira. Para poder ajudar a organizar. Esse é o modelo que eu acredito. E, aliás, não parece, não estou inventando a roda, isso já é praticado no mundo inteiro. Ou seja, as grandes competições, os grandes detentores de direito, eles têm normalmente uma agência que ajuda e não necessariamente eles vendem esse direito, porque você tem um controle de poder decidir o que você quer ou não quer fazer, principalmente de entidades esportivas, e a gente estava falando aqui antes, Sim. Não é sem fins lucrativos, mas que ela não distribui lucro. O propósito dela é dar lucro, mas não ela distribuir gerar lucro. resultado, mas trazer benefícios para o esporte, ajudar a desenvolver o esporte. E não ficar armazenando riqueza. E ela, no meu entendimento, toda competição, o direito, que ele já é muito desenvolvido, o dono do direito, você não tem que vender. Ele pode escolher uma agência, deveria, em muitos casos, até para ajudar a olhar todo o potencial de receita satélite que não está naquele Até óbvio, porque você sozinho não consegue enxergar tudo. É verdade. Não tem. É verdade. E assim, uma coisa que não acontece, se eu posso falar com propriedade, e você vai corroborar com isso, né? Eu acho que nenhuma ou quase nenhuma entidade de direção, né, esportiva tem alguma métrica de KPI. Pode ser. Eu acho que hoje o cenário das federações, confederações, de diferentes esportes, não estou falando de futebol, hoje ele é um cenário melhor, talvez, do que... Está mais profissional. Aliás, está se profissionalizando mais. Eu acho que tem profissionais, talvez, mais qualificados. Eu comentei isso também antes. Talvez seja um dos grandes benefícios de Copa do Mundo e Olimpíadas foi ter profissionais qualificados, que ele teve que se qualificar, entender, ter contato com padrões internacionais. E aí, com o crescimento desses profissionais, natural na sua própria carreira, hoje eles conseguem influenciar e tomar decisão em diferentes áreas, seja através de trabalhando num patrocinador, numa confederação, num clube, ele consegue colocar em prática práticas talvez melhores, digamos assim, ou pelo menos mais profissionalizadas, profissionais, enfim. Mas continua aquela máxima que a gente falou, só quando a geração Z e a geração Y sentar na cadeira que a gente vai ter uma grande mudança, né? Eu acho que de 10 em 10 anos o mercado ele sempre muda muito. A gente está muito ainda, vamos chamar assim, idoso nas decisões. Não desrespeitando o idoso, porque o idoso significa experiência, vivência. Eu acho que tomando decisões com que funcionou talvez no passado e que talvez hoje não seria a melhor prática. Eu acho que a definição seria essa. Nesse sentido. A definição seria essa. Então a gente vê muita dificuldade de tomar decisões que deveriam ser rápidas e simples. Nelson, falar de Copa do Brasil é difícil porque foi um filho que a gente, na verdade, ajudou a criar, que como tudo tem que ter sua vida própria, a gente espera que cresça, se desenvolva e coloca. O que eu percebo, talvez, hoje, é que você vê menos desenvolvimento e preocupação com o produto em si, com o desenvolvimento do produto. O que está sendo feito no entorno, além do óbvio, que é publicidade sendo colocada, sendo vendida e tudo mais. Não gosto de falar, de passar, mas são práticas talvez diferentes. Eu acho, olhar, por exemplo, uma final que a gente teve agora, com uma audiência tremenda, na verdade, e você não vê uma cerimônia, um show, uma entrega, cara, me dói um pouco. Porque aí você está falando só com aqueles torcedores. Você está, talvez, atingindo aquele torcedor que não é o super fã, mas ele está ali, interessado no conteúdo. E aí você... Se o jogo... Sair da casinha. Se o jogo, se o esporte, se a prática daquele dia, ela não for um bom jogo, a pessoa pode ser decepcionada. E eu costumo falar assim, o que eu adorava, e aí eu sou um saudosista, talvez de carteirinha, mas o bom, como é que eu vejo o que funcionou no passado, adapto para a realidade hoje, de um público completamente diferente, e a gente faz ele funcionar. Mas eu lembro, eu pequeno, eu chegava no Maracanã, eu já tinha comemorado 3 gols antes do jogo começar. Primeiro que eu abria, entrava naquele túnel, eu via aquela torcida que era um absurdo. Quando as bandeiras entravam pelo meio, era outra comemoração. Quando você conseguia chegar... Às vezes, em jogos lotados, que era dividido, né, para uma linha de PMs e tudo mais, quando ela andava, empurrava outra torcida, era outra comemoração. E quando o teu clube entrava em campo, era outra comemoração. Se o jogo fosse 0-0, já tinha comemorado 3 vezes. Entendeu? Então,
olhar para o espetáculo e desenvolver, e olhar para o torcedor principalmente, para aquele que está no estádio, para aquele que está em casa, para aquele fã que ele está em outro estado, mas ele tem uma ligação com o clube, com o esporte, com a competição. Ele precisa ser bem tratado. Ele precisa entender que aquilo é a comunidade dele, ele pertence àquilo, ele tem que ser ativo. Então, o sentimento de pertencimento, sem né? dúvida alguma. Sem dúvida. E hoje a gente não tem, tá muito frio, né? Tá, eu lembrei de outra coisa agora, que o público... Quem é o público? É o jogador, é o torcedor que está em casa, é aquele que talvez não goste muito, mas ele parou para ver, ele quer ser impactado, porque se você impactar positivamente, ele passa a ser um público fiel, talvez. Acho que esse é um pouco do desafio. Eu lembro, a gente decidiu fazer outra loucura daquela, a gente se questionava, falei, bom, beleza, vai ter a final, isso aconteceu Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, aliás, o qual eu canso de agradecer a todas as pessoas envolvidas no Atlético Paranaense que permitiram que aquilo acontecesse. E são pessoas que lá estavam, que hoje estão, que entendem exatamente como um mercado deva funcionar. Onde ele tem a rivalidade que acontece dentro do campo, mas ele entende que aquilo é um produto onde ele está e pertence àquele meio ambiente. Enfim, voltando àquele ambiente. Final... Sempre acontecia uma entrega de troféu, né? Na verdade, o pessoal levantava o troféu, botava a medalha, tirava uma foto, mas acabou, não tem mais nada. É meio decepcionante para quem foi esportista. Você ganhou a medalha, você conquistou aquilo, mas e agora? Tá bom, vou dormir, daqui tem outra coisa. Então, a gente queria esticar essa sensação de coisa boa, né? E a gente começou a ideia, já vamos tentar botar uma música, uma roda de samba, vamos fazer um negócio. Falei, cara, a gente viu uma ideia, falei, cara, se a gente transformar isso num bar? E a gente, depois do jogo, literalmente, colocou um bar dentro de campo. E aí a outra história é longa, mas com a Brahma, na verdade, que era um patrocinador da competição em projetos satélites. E, cara, vamos fazer alguma coisa para a final. A gente leva para eles isso como uma baita ativação. Cara, montou um bar. Hoje, algumas pessoas da Ambev falam, cara, quando a gente vai falar de ativação, a gente dá esse exemplo. Ó, esse aqui é um exemplo eficiente, que funcionou. Algumas pessoas comentaram isso comigo, que internamente, quando eles vão fazer uma reunião, eu falo, esse exemplo do bar aqui é um exemplo de ativação perfeita que a gente acha. Enfim, não sei se é verdade, porque ninguém internamente, eu não sou da Ambev, mas já me falaram isso. E a gente monta um bar, e aconteceu um negócio incrível. Todos os jogadores vão pro bar, e aí estão confraternizando e tal. Eu vi um jogador do Atlético Mineiro. Eu fui subir para encontrar com os meus filhos que estavam no jogo também. E aí um jogador do Atlético Mineiro, ele sai de campo, de chuteira ainda, meia riada, com short, camisa, vai no elevador e fala assim, como é que eu chego na arquibancada? Aí o assessorista que estava trabalhando lá, falou assim, no quarto andar, mas... E eu estava entrando no elevador por coincidência, falei, cara, pode ir, é tranquilo. E ele foi na arquibancada para resgatar 3 amigos deles que estavam lá para poder ir para a festa do campo. Eu nunca tinha visto na minha vida. Olha que desde 98 militando no esporte e tal. Enfim, e antes de militar no esporte, dentro... Convivia, né? Enfim. Isso não aconteceu. Então, isso faz diferença. Faz muita diferença. Então, na hora que você pega um torcedor, que ele vê aquilo, o jogador, a empresa, todo o ambiente Acho que aí você consegue falar, cara, isso foi legal. Fazer a diferença. A seleção fazia isso. Fez isso. Fez bastante. Maracanã, bastante por exemplo. Né? Depois do jogo tinha o camarote que virava um bar. É verdade. Era uma festa. O negócio era festa. E aí os jogadores iam depois do vestiário para lá. Os artistas iam para lá. É verdade. Né? As autoridades iam para lá. O jogo acabava meia-noite, o pessoal saía de lá 4, 5 horas da manhã. Porque não é só o jogo. Ou como o pessoal gosta hoje de falar, não é só futebol. O esporte, relacionamento, ele é muito mais... convivência, é troca, é experiência. O desejo de você se relacionar com aquela modalidade esportiva, ele vai muito além daquele período que o jogo está acontecendo dentro de quadra ou de campo. Pelo contrário, a gente recentemente, muito maior fora. No vôlei agora, a gente implementou pela primeira vez, o projeto ele é muito maior do que a gente conseguiu. Então, eu te diria que a gente fez um teaser agora... na competição que aconteceu na praia, agora está acontecendo no Brasileiro também, a gente criou o Clube Praia, que basicamente é um espaço onde você pode estar como se você estivesse na praia, mas assistindo um jogo de vôlei. Aqui no Rio. Aqui no Rio. Aconteceu agora uma etapa do Mundial.
Acabou... Beach vôlei? Beach vôlei, vôlei de praia. Antes do início do G20, acabou... A gente fez a etapa do Mundial aqui na praia de Copacabana. E em vez de você ter arquibancadas convencionais nos 4 lados... Naquele espaço em frente ao hotel Copacabana Palace? Ele foi mais pro Leme. Ele foi Mais quase pro chegando Leme. no Leme. Ele foi quase chegando no Leme. Foi montado ali. E aí, uma área... Foi uma abordagem completamente diferente. Então, você tinha um bar, DJ... Você podia frequentar, tinha espreguiçadeiras no lugar de arquibancada. E aí, qual o objetivo? O super fã de vôlei, e é incrível o engajamento do fã de vôlei. Acho que nos impressionou muito, apesar da gente saber do que representa o vôlei, da grandeza, de tudo que é feito, sabe, do que representa para quem gosta, é o nosso segundo maior esporte, historicamente, enfim. Mas a gente queria trazer o seguinte, cara, e o que não é o super fã de vôlei? Como é que eu torno ele um super fã daquele evento, daquela experiência? O que motivaria ele, né? Então, qual é o objetivo? Alguém que vai lá, vira em casa ou pro seu grupo de amigos e fala, cara, você não sabe a baita experiência que a gente teve, o lugar é maneiríssimo, legal, pô, vamos lá amanhã, vamos depois. Então, como você consegue essa comunicação... E hoje em dia é fácil, porque o cara posta uma foto, ele não precisa nem em casa. Ele não precisa nem em casa. Ele faz uma selfie, faz um stories ali. Você desperta o desejo, talvez, daquele cara que não é um super fã, que talvez ele não se motivaria a sair de casa para ir para um evento. E ele se motiva a partir daquilo aí, estar naquele evento, e amanhã ele começa a interagir ainda mais com o esporte, ver o espetáculo que é o vôlei como esporte, tanto de praia quanto de quadro, os ídolos que existem dentro do esporte. E daqui a pouco ele está comprando camisa, ele está querendo um ingresso, ele não para e ele vira um super fã. Ele está engajado com o negócio. Ele vira um super fã. Então, você, além de renovar, você está incentivando o crescimento. E isso já entra uma coisa, gente, que a gente não comentou, né? Que ele já, como introduziu essa questão do vôlei, vocês também atendem a CBV, né? Hoje... Seria agência oficial? Como é que é a nomenclatura que vocês usam nesse sentido? Parceria oficial? Eu adoraria... Porque existem hoje vários nomes, né? Eu adoraria poder falar para você que a gente é a agência oficial do voleibol brasileiro, mundial, enfim. A gente não é. Apesar da proximidade, porque a gente eu te diria que a gente ajudou a CBV na história recente a trazer para o Brasil grandes eventos que talvez não viessem se ela atuasse somente como uma confederação. Porque isso envolve riscos, na verdade, e garantias que você tem que fazer a internacional. Então, comercialmente, a gente não vou falar se associa, mas a gente fica lado a lado da CBV, interage com órgãos públicos, com patrocinadores, também com a internacional, apesar de ser este o papel da CBV, para a gente poder viabilizar a vinda de grandes eventos do vôlei para o Brasil. E isso desperta ganhos técnicos. Então, o vôlei brasileiro se classificou para as Olimpíadas. E o pré-olímpico foi disputado no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, e o Maracanãzinho, que é a casa do vôlei brasileiro, que não recebia um evento do vôlei brasileiro de magnitude mundial há muito tempo. E o quanto que o fato de ser no Rio de Janeiro, quando a gente vai para um jogo decisivo, no último jogo, disputando a classificação para as Olimpíadas, influenciou para que o Brasil pudesse conquistar a vaga. Eu acho que muito. Muito. Não tem preço. Mas você não pode categoricamente afirmar. O nosso papel é estar associado para que o esporte se desenvolva, para que a gente possa ajudar a CBV a gerar mais recursos, para que ela possa reinvestir no esporte. E todas as oportunidades que a gente enxerga no mercado para fazer isso, a gente está próximo. Então, hoje, a gente está muito próximo da CBV. Todos os profissionais que a gente lida lá no dia a dia, eu te diria que é incrível o profissionalismo que as pessoas tratam. São exemplos hoje no mercado, vamos botar assim. Eu não posso deixar de falar, houve eleição agora na FIVB, Fábio, novo presidente, substituindo quase uma passagem de bastão do Ari Graça. Então, acho que são pessoas muito competentes que querem o desenvolvimento do esporte. O nosso papel é estar ali do lado, ajudando para que isso aconteça. Caminhar juntos, né? E nessa relação, talvez, com o mercado, com patrocinadores, com novas ideias. Usar a expertise de vocês, né? É somar forças. Eu te diria que é somar forças. Eu acho que toda vez que você tem um grupo de pessoas ou de empresas em prol de um objetivo comum, é muito bom. É muito bom. O resultado sempre é alcançado, né? Eu costumo falar, e aí é engraçado, porque as pessoas, mas por que vocês não se promovem? Não fazem? Eu falei, cara, o nosso papel é fazer com que o atleta, o torcedor, o público, o fã, o jogador, a confederação, o time, apareçam.
Se eles tiverem uma percepção que as coisas estão acontecendo muito bem, nosso papel está cumprido. É por aí. Eu acho que a gente não é muito de fazer propaganda da gente mesmo. Bastidores, né? Como a gente fala. Isso. É entregar o resultado para quem, de fato, tem que receber, que é esse público em geral. Torcedor, principalmente. Porque ele faz a engrenagem rolar. E aí não fica só no vôlei, né? Na verdade é o seguinte... Você tem um cliente grande, né? Que é a Intelbras, né? Que faz parte do portfólio de vocês de parceiros, A Intelbras teve uma relação com a gente da Copa do Brasil. Ela era patrocinadora da Copa do Brasil. Se tornou naming da competição no lugar da Continental. Isso é curioso, porque a Continental ela deixa de ser naming por uma questão estratégica, mas quer continuar na competição e continua na competição. A Intelbras vira naming da competição. A gente ativa ao longo da competição e faz entregas que muitas das vezes nem contratualmente estavam previstas. Meu entendimento é que eles entenderam e gostaram do nosso papel atuando. Então, a gente tem uma frase da Renata, que foi da ela há muito tempo, hoje está na Unimed, e ela falou assim, cara, vocês realmente se preocupam com aquilo que é o nosso problema. E isso resume muito bem a gente. Então, essa preocupação em simplesmente não vender um patrocínio e estampar a marca... E acabou o problema? Qual é o teu desafio? É crescimento? Atingir um novo público? Passa para a gente e a gente ajuda. O nosso papel é esse. Em pegar a plataforma, aquilo que você patrocina, e entregar o máximo possível para atingir o teu objetivo. Que não é simplesmente comprar o contrato, ter a marca exposta e acabou. Não. E eu acho que isso deu sequência com a Intelbras e em outras ações que eles fizeram. Então, você está falando de outros esportes, né? A gente falou de automobilismo. Hoje, a gente é a agência que ativa o patrocínio que a Intelbras tem na Stock Car. Então, todo o meu time lá de produção e ativação está de parabéns. O negócio que eles botaram embaixo do braço, cuidam, entregam muito mais, seguindo o padrão do que está contratado ou previsto. E acredito que eles estão felizes, né, com a gente. É o que eu tenho para dizer, porque continua. Então... Mas você corre também? Que nem joga? Não, eu dirijo melhor do que jogo e esporte. Mas no Stock Car não dá, né? Eu adoraria, Tentou? Adoraria dirigir Stock Car. Eu já disputei competições amadoras de kart. Por 2 temporadas seguidas fui segundo lugar, o que é um absurdo, que a vontade era ser primeiro pelo menos em uma. Mas eu amo automobilismo. Vou fazer... Sabe quantos competidores tinham na competição? Não, tinha mais, gente. Jamais. O pessoal sabe. Não, mas eu adoro automobilismo. Eu adoro. Eu sou... Velocidade também faz parte do povo brasileiro, né? Muito, né? Muito. Então, acho que luta, no geral, acho que é uma coisa que o brasileiro gosta. Lutei jiu-jitsu muito tempo. Eu tinha relativo talento. Meu irmão era muito melhor do que eu, talentosíssimo. Parei cedo, né, na verdade. Conheci minha mulher muito cedo, com 16 anos. E aí as atenções começam a mudar. As prioridades são outras. Exatamente. Mas eu adoraria ter continuado. Acho que hoje talvez a coluna não deixe de ter tanta rotina, mas eu adoraria. Então, assim, aproveitando essa pegada assim, conta pra gente, que normalmente eu pergunto isso no início, deixei pro final. Quem é o Dudu? Quis ser jogador de futebol? Acho que como todo mundo, né? Tem uma história curiosa. Minha mãe atleticana, paranaense, de Curitiba. Uma vez um amigo dela me viu jogar e tal, queria me levar para o Atlético Paranaense, e eu com 16 anos de idade, recém que tinha conhecido hoje a minha mulher, Priscila, eu falei assim, não vou jogar futebol, não vou para o Atlético, minha vida está aqui e tal. Já quis, eu era muito mais competitivo, né, na verdade, eu costumava falar, brinco com meu filho hoje que joga bola, eu falei assim, meu time não perdia. Perder, cara, ia ter que comer um dobrado. Tinha que ter muito talento para o time que eu tivesse envolvido para ganhar da gente, que vontade não faltava. Você perguntou jogador de futebol? Mas era 100% dedicação e 30% futebol ou a divisão era melhor? Do que você diz da minha vontade? Da sua habilidade ali em campo? Não, eu tinha uma boa visão de jogo, acho que era inteligente jogando, é difícil falar isso, né? Mas o talento fino do drible, do malabarismo, da habilidade não era a minha praia, mas... Era do conjunto, do coletivo? Era. Mas época, essa já era passou. Diferente, né? Essa já foi. E aí dali quis fazer o que depois? De esporte? De esporte eu lutei jiu-jitsu dos 12 aos 16, quase 2 vezes por dia. Cheguei a ser campeão brasileiro à época, lutando de faixa azul. À época, eu fiz uma seletiva da minha academia, treinei com o Fábio Gurgel, hoje da Allianz. À época, nem Master existia quando eu comecei, depois foi a Master, a Allianz.
Fiz uma seletiva com 15 anos de idade, de faixa amarela ainda, para lutar um campeonato de azul. Ganhei a seletiva da minha academia, disputei o campeonato. Esse campeonato acho que eu não ganhei. O primeiro que eu lutei, acho que foi segundo, enfim, não lembro. Mas eu era esforçado. Acho que competir, acho que está no meu DNA, assim, sabe? Eu adoro competição. Eu adoro. E aí, depois do jiu-jitsu, vou namorar, vou mudar minha vida. Eu acho que foi isso. Daí estudo, faculdade. E aí foi dedicação mesmo, né? Aí cursei administração de empresas na PUC-Rio. Comecei a trabalhar em 98, com 21 anos de idade. E ainda não larguei mais. Aí não largou mais. Não larguei mais. Então, falando assim um pouquinho até assim, eu acho que você me perguntava o que eu tenho, eu falei, cara, quando é para realizar alguma coisa, já está escrito. É para fazer muito bem feito, sabe? Talvez isso me irrite um pouco assim. Eu falei, cara, você pode fazer bem feito, faz muito bem feito. Se é para lavar a louça, velho, a minha louça vai estar mais limpa do universo. Qualquer coisa. É para fazer, vamos tentar fazer bem feito. É isso. Põe ele para lavar a louça todo dia. Eu gosto de cozinhar. A gente tem um trato lá, tem um trato lá em cima. Eu gosto de cozinhar. Acabou de confessar que a melhor louça lavada é a tua. Não, se for para fazer, vamos esforçar para que seja, sem dúvida nenhuma. Mas acho que essa questão de competição, acho que está muito enraizada. Assim. É sempre assim no limite, né? Sempre buscando o máximo possível do limite, né? Eu acho que correr risco faz parte da vida. Eu acho que a Clefer, nos seus 40 anos, a gente puxou muito risco porque a gente acreditava em alguma coisa. Então, o primeiro patrocínio de uma camisa de futebol foi feito pela Clefer. A Lubrax no Flamengo, que foi o contrato mais duradouro da história do futebol. Se você for pesquisar, vai aparecer a Pirelli com a Inter de Milão, mas a Pirelli, a partir de determinado momento, era acionista do Inter. Então, eu falo que foi o mais longo, seguramente. Primeira vez que a gente decide colocar um equipamento de LED num campo de futebol. Era um campeonato, a gente decide fazer justamente numa final de campeonato que estava previsto fazer só para o próximo ano. O equipamento chegou a tempo. Cara, a gente não sabia muito bem operar, sabia nem cara, como fazer aquilo. Vamos fazer. Enfia a cara e vamos. Vamos fazer. A gente acreditava muito. E a gente acredita muito na nossa capacidade de entrega. Então, quando você acredita na capacidade de entrega, quando você tem um time... E tem uma equipe também comprometida e boa. Também isso ajuda, né? É fundamental. Eu acho que o comprometida é melhor do que uma equipe boa. Porque o comprometido, ela compra a tua briga, ela vai entregar, ela vai se superar. É aquilo que eu estava falando. Na época você tinha Cal, Leandro, enfim, não vou lembrar o nome de todo mundo. A parte de produção. Mas eu acho que até isso é bom porque... Eles vestem a camisa. As pessoas... Acho que a equipe, de uma maneira geral, ela se renova. Isso é ótimo, que te traz frescor, sim, visão, te ajuda a entender novos caminhos. Mas sem perder aquelas pessoas que têm o DNA da Clefer, né? É melhor você ter alguém, cara, comprometido até a alma com aquilo que ele acredita, e aí é fundamental acreditar para estar envolvido, do que ter alguém com um currículo espetacular e tudo mais, e que talvez não tenha esse mesmo comprometimento. Eu acho que tudo que você faz na vida, o ser humano ele precisa ele é grupo, né? Então, você ter um grupo que acredita em você e que acredita um no outro, e principalmente na capacidade de entregar, é fundamental. Então, acho que por isso a gente vem realizando muitas coisas. Eu costumo falar, assim, até entre os sócios, sou eu, meu pai, meu irmão, o Sérgio, né? Kleber Leite Filho, Sérgio Campos, e eu. Hoje a gente toca o dia a dia da Clefer entre as diferentes áreas e empresas que pertencem hoje ao grupo, ou que o grupo faz parte. Mas discutir é muito bom, colocar, e sempre com transparência, com clareza. Você olha, não concordo com isso, por isso, acho que aí você ter essa possibilidade de discutir. A pior coisa do mundo é trabalhar com alguém que concorda com você o tempo inteiro, é um inferno. Porque você vai errar, e ninguém vai te alertar, e você vai continuar sempre fazendo exatamente as mesmas coisas. Eu sempre falo aqui, né, eu gosto sempre de falar para o meu público, né, no final, não só mande curtida e elogio, critique também. Fala, troca. Porque a gente só consegue evoluir quando a gente consegue enxergar os nossos erros, e às vezes você precisa de uma opinião externa para você poder corrigir o seu rumo, né? E entregar um produto de melhor qualidade. Sem dúvida alguma. Né? E assim, não esquecendo de falar, né, a gente já está aqui já no finalzinho do nosso bate-papo. Passa rápido. Passa rápido. É muito assunto, né, Nelson? Dá para ficar aqui, se for para falar tudo, a gente já falou. A gente vai ficar aqui... Dá para fazer uma temporada, né? Episódio 1, episódio 2. É isso aí. Mas eu me lembro muito bem, assim, do produto entregue pela Clefer. Assim, eu não estou aqui também para puxar saco de ninguém, não, tá? Lógico. Vou ser bem realista em relação a isso.
Eu falo aquilo que eu vivi e convivi, com as pessoas que eu vivi e convivi, né? E eu vejo muito... Gente, meus amigos ali passando. Aqui é assim, gente, é ao vivo, as pessoas encontram a gente aqui e dá tchauzinho. Se vocês quiserem ter essa oportunidade, acompanhar as gravações, é só, vem para cá, para o Shopping Parque Jacarepaguá, 3º piso, praça de alimentação, você vai ver um estúdio de vidro e todo mundo que estiver aqui gravando, todos os nossos parceiros aqui, né, que gravam, todos os nossos colegas que gravam podcast aqui, vocês vão poder estar assistindo ao vivo. Né? Então, venham. Mas voltando aqui... Vamos lá. Eu me lembro aqui, Mundial de Clubes 2000. Baita experiência. É uma baita... Houve deslocamento de central de administração da CLEF para dentro da CBF, com seu amigo Versiani. Verdade. Fernando Versiani. Fernando Versiani, com o qual eu aprendi muito. E aí foi para lá e eu acompanhei de perto, porque eu trabalhava exatamente do lado onde eles foram alojados, né, para trabalhar organizando o Mundial de Clubes. A gente era praticamente o comitê organizador local. Exatamente. Naquela ocasião, uma base aqui em Rio de Janeiro. E do meu lado. É verdade. Né? É literalmente do meu lado. E eu acompanhei aquilo de perto, né? Quem teve a oportunidade de acompanhar o Mundial de Clubes 2000 foi o primeiro grande evento organizado aqui. Verdade. Né, em relação a futebol, depois do Mundial de 50. Né? E aí a gente teve, obviamente, para muita gente, o resultado em campo não foi o esperado para todo mundo, né? Mas, enfim, alguém tem que vencer. Para alguém vencer, alguém tem que perder. Faz parte da regra do jogo. Né? A gente olha o contexto organizacional. E aí quem teve a oportunidade naquela época de comparecer e assistir e estar presente... Foi essa empresa aqui que foi a responsável. A gente instalou as cadeiras no Maracanã. Na primeira vez, porque era uma exigência da FIFA. Todos os ingressos tinham que ser numerados. E antigamente, hoje fala isso, pode soar estranho. Por isso que eu quis frisar, porque foi uma mudança. Não, foi tudo. Foi um desafio muito grande, na verdade. Talvez tenha sido o primeiro ponto de contato que a gente teve com padrões internacionais da FIFA, no caso, né? Do dia a dia de protocolo dentro de um evento esportivo de futebol. E eu lembro a época, o Maracanã não tinha cadeira numerada, basicamente não tem até hoje. Isso aí. Mas, enfim, isso é outra história. Mas era uma exigência da FIFA que todos os ingressos estivessem numerados. Só tinha um problema, o ingresso não é como hoje, que você pega o teu celular, o cara emite, bota um QR Code, você entra. Você tinha que produzir a carga de ingresso, que era um ingresso físico. E todos os ingressos já estavam produzidos sem numeração. E a gente teve que envelopar todos os ingressos de todos os jogos do Mundial de Clubes de FIFA. E foi uma operação 24 por 24 dentro da CBF para numerar todos os ingressos. Isso foi uma loucura. Essa foi a primeira vez que eu fiquei à frente, eu era responsável por esse processo de numerar... De identificação dos ingressos, literalmente. E coordenava uma equipe grande que literalmente ia pegar cada um desses ingressos e envelopar onde você tinha numerado, para que a pessoa soubesse aonde ela iria sentar. E eu tive algumas passagens assim formidáveis, uma com o Eurico que foi fenomenal, assim, uma virada... Figuraça também, né? Eu só tenho coisas boas a falar do Eurico, da relação que eu tive ao longo da história do futebol. Então, falei isso outro dia para o filho dele. Para mim, experiências ótimas e aprendi bastante também. Aliás... Amadureceu muito, né, naquela época. Aliás, o relacionamento te dá a oportunidade de aprender. E se você não olhar para os cabelos brancos e não entender que aquilo é uma oportunidade, cabelos brancos é uma analogia, de você aprender... Sabe? E aí mas é verdade. Olhar para os cabelos brancos e para a testosterona dos meninos de hoje em dia. Então, eu acho que as relações permitem aprender. Então, quanto mais você puder entender e aprender... E com o Eurico aprende muito. Muita gente aprende muito. Muito. Com você, em algumas trocas, sem dúvida alguma. A gente vai tentando, né? Sempre... A gente, na realidade, o ser humano, ele é um eterno aprendiz, né? Você nunca sabe tudo. E vai morrer sem saber tudo. Eu costumo falar Você tem que estar sempre correndo atrás, para aprender o máximo possível. Eu tenho uma gíria que eu falo assim, quem acha que muito tem, acaba ficando sem. É isso aí. Então, na hora que você acha que você já está no topo, você sabe que é o sinal que você está descendo. Mas vale isso para o Flamengo? Se quem acha que muito tem, acaba ficando sem?
Eu acho que o futebol, de uma maneira geral, são ciclos, né? Você passa um ciclo que você está muito bem, você pega o São Paulo, a época do São Paulo de ouro, do São Paulo, isso é um período muito bom. Então, eu acho que quem está na gestão de um clube, principalmente, e ainda mais no formato que da grande maioria ainda, que é um Clube associativo, né? E você tem os processos eleitorais, então, na verdade, são ciclos que você tem que, ao máximo, alongá-los. Eu acho que o grande dilema é que, às vezes, o poder, na verdade, te faz tomar decisões de que você está mais preocupado com a sua manutenção do poder do que necessariamente para aquilo que é melhor. Que, eventualmente, populistas. Algumas decisões vão desagradar uma boa parte, mas por isso você tem que ter um time confiante no seu entorno. Falar, este é o caminho. A gente precisa fazer isso agora, porque agora é o momento. Senão você começa a descer. Então, como analogia, eu adoro essa frase. Quem acha que muito tem, acaba ficando sem. E faz parte. E vamos finalizar aqui fazendo uma pergunta. Vamos lá. Onde você vê a Clefer daqui a 10 anos? Não vale dizer lá em Botafogo, tá? Tá. Para quem não sabe, a Clefer fica... Ela fica em Botafogo. Em Botafogo há 239 anos e meio. Né? Alguns funcionários devem ter 250 anos de casa. Né? Beijo, Regina. Você mora no meu coração. Sem a Regina, eu não sou ninguém. Né? Vamos lá, respondendo a tua pergunta. O que eu falo da Clefer, eu falo muito mais do mercado. Né? E como eu vejo a Clefer cumprindo mais 40 anos, passando por outras gerações, eu não posso desassociar a Clefer com aquilo que eu acredito para o mercado. Eu acredito que vai ter, no futuro bem próximo, muitas fusões. Eu acho que o caminho que a gente está traçando agora, de posicionar a Clefer como grupo, tendo diversas áreas de atuações, é um caminho saudável. Em alguns casos, vai fazer mais sentido fazer uma fusão para alguma área do que necessariamente desenvolver essa área totalmente. Então, eu vejo a Clefer como um desses grandes grupos no mercado, do esporte e entretenimento, que vão figurar por um bom tempo aí no mercado. E, claro, que terão outros também. Então, acredito que quem faz um negócio hoje, que é especialista em uma coisa, ele sempre vai ter teu espaço. Mas se você ainda vislumbra crescimento e abrir, eu acho que essas fusões serão necessárias. Então, hoje eu vejo... Abrir o horizonte, né? Eu vejo pessoas, empresas muito competentes em outras áreas que, de alguma maneira, elas vão acabar tendo que se associar, fazer uma fusão, ou pertencer, ou fazer parte de um grupo. E eu acho que esse movimento vai acontecer aqui no Brasil e ainda alguns grandes grupos mundiais terão empresas que tocam as coisas aqui no Brasil. Então, eu vejo a Clefer nesse Fazendo cenário. parte do processo. E a gente já começou. Ou liderando também uma parte do processo, porque vocês já começaram isso há um tempo. A gente já começou. Então, hoje a gente abriu um pouco o horizonte. Hoje a Clefer, ela figura como um grupo. Ela tem área de produção, ativação, hospitalidade, direitos esportivos, eventos, talentos, que isso é um outro papo que a gente não falou. Então, hoje, alguns talentos assim estão relacionados a gente. Quando eu falo talentos, não falo somente de influenciadores, mas de talentos de uma maneira geral. Entretenimento, showbiz. Então, eu vejo a Clefer como um grupo que vai ter várias áreas de atuação dentro desse grupo, com alguns sócios tocando um grande negócio no Brasil, sendo ainda referência no nosso mercado e principalmente fazendo diferença na vida das pessoas e empresas. Pessoas, aquelas que estão na empresa, o público, para que todo mundo tenha uma experiência melhor com o entretenimento ou esporte naquilo que a gente vai envolvido. Então, acho que esse é um pouco do objetivo, esse é o nosso foco, esse motivo que eu trabalho, acordo todo dia, vou feliz para o trabalho, muito e volta feliz, bem para casa. E volto sem perder aquele ímpeto competitivo que eu falei do esporte, para tentar fazer sempre tudo animado, super, porque muito amanhã vai ser melhor do que hoje. É isso. E aí, ter consciência que alguns erros vão acontecer, vão fazer parte do processo, e você vai usá-los como trampolim para novas oportunidades. Bacana. Em resumo, é isso, Nelson. E uma pergunta para a gente finalizar. Eu não sei se ele vai poder responder. Claro, pô. Não tem... Quando que abre o Canecão? Canecão? Previsão 2026. A obra já começou. Hoje é uma empresa que faz parte do grupo, é o consórcio, na verdade, que está tocando, liderado pelo André Toróis, um grande amigo, super competente.
e um time todo que hoje faz parte e toca o dia a dia do Canecão. Então, o Canecão ele volta como um grande polo multicultural. O Canecão ele nunca foi somente uma casa de show. Não. Mas ele volta hoje com muito mais do que somente uma casa de show. A grande sala sempre vai ser o coração da casa, mas hoje são 8 operações simultâneas acontecendo no Canecão, onde você tem teatro atendido, museu, espaços menores para shows, pocket shows, um beer garden, na verdade, um grande jardim externo, que ele funciona muito mais para novos talentos também, uma oportunidade para se apresentar e área de convivência para o Rio de Janeiro. Então, acho que o Canecão ele volta fazendo muito bem para a cultura. Acho que a cultura do Brasil, não só do Rio de Janeiro, ela estava carente da volta desse espaço. E o nosso objetivo é continuar atendendo e sendo relevante para esses artistas e principalmente para todo o público no entorno que ainda acredita, que apoia, que entende que a cultura, de uma maneira geral, é o caminho para o crescimento. Então, é o que a gente acredita. Maravilha, maravilha. Queria agradecer sua disponibilidade de vir Imagina, aqui. Para mim é uma honra. Nesse shopping ultramoderno. Vamos fazer propaganda? Não, Vamos. é ótimo. Pô, maravilhoso. É assim, espetacular, né? O shopping, né? Quem não conhece, venha conhecer, porque realmente só vindo... não é muito bom. Vindo e vendo para entender o quanto esse shopping é maneiro. Não, é ótimo. Maravilhoso. Valeu, falando linguajar, mas... Obrigado aí, Dudu, pela tua disponibilidade de estar vindo aqui com a gente, trocar um pouquinho de experiência, contar um pouquinho do que a Clever está fazendo, né? Para que as pessoas tenham oportunidade de saber, como você mesmo falou, o nosso papel não é, digo, Clever, né? Não é ficar se autopromovendo. Sem dúvida. Mas isso não faz parte do nosso DNA. Mas a gente precisa dar voz para que as pessoas entendam que está sendo feito várias coisas, né? E que vocês estão à frente desses assuntos todos. E é legal a gente estar podendo ter a oportunidade de falar, não só nichado num determinado assunto, vamos falar só de game, então é só game aqui, game ali, não. A gente deu uma pincelada em quase tudo, não tudo, porque não daria tempo, né, para a gente poder falar. Então, assim, eu deixei um pouquinho de lado o futebol, né, que tem, como você falou, tem o cuidado de gestão de carreiras, de tudo, mas para a gente falar um pouco mais do 360 do que a Clever tem feito no dia a dia, né? E você estar aqui foi muito bom. Foi bom até lhe rever. Para mim foi uma honra, um abraço, foi ótimo. Eu estava comentando, a gente chegou, falou rápido, eu falei assim, não, calma aí, deixa eu começar de novo. Abraço, apertado, saudade. São muitos anos de convívio, né? Muitos. Eu acho que ser bem recebido como fui aqui, eu acho que é uma chancela. Falei, cara, a gente tem sido muito correto ao longo da nossa vida, não poderia ser diferente. Eu acho que esse que é o grande legado que a gente pode deixar, lógico, na verdade. Assim, cara, é ser bem recebido, é estar bem, é ser transparente sempre. Eu acho que a nossa relação no dia a dia de trabalho sempre foi dessa maneira e que quem convive com a gente sabe que é isso. A gente é muito mais da coxia, né? Para quem é da turma do teatro. Faz, executa, trabalha, mão na massa. Mas voltando para mim, Nelson, é uma honra poder estar aqui dividindo, falar com você, com o público em geral. Eu estou 100% aberto à disposição aí, qualquer outro assunto que você tenha, queira trocar ideia, me ligar, enfim. Então tá marcado amanhã, então. Combinado. Obrigado aí de sempre novo, que você Dudu. Precisar, eu que agradeço, Nelson. Agradeço a todo mundo aí que está ouvindo a gente e dedicou seu tempo para dividir um pouquinho e escutar o que a gente do que a gente falou aqui. Maravilha. E, gente, não esqueçam, vou eu de novo. Deixe sua curtida, like. É um monte de nome diferente, tem hora que eu esqueço, tá? Faça joinha, curta, siga, compartilhe. Sei lá, vocês sabem mais do que eu. A minha preocupação é tentar sempre estar gerando um conteúdo diferente. Uma coisa que seja agradável, que vocês tenham vontade de continuar assistindo. Vejam os outros episódios, comentem, compartilhem, critiquem. Né? Se não estiver gostando, eu não vou me incomodar. Mandem críticas, a gente tenta depurar isso, entender o que é bom a gente estar mudando, o que é bom a gente estar entendendo uma melhor forma de fazer para a gente estar sempre buscando entregar um conteúdo melhor para vocês aí. Tá bom? Obrigado aí, ó. Até a próxima.